Boa, vamos lá, pessoal. Bom dia. Breno, bom dia aí. Obrigado, cara, mais uma vez por estar aqui conosco. Conheço de perto seu trabalho aí, sou cliente, né? Sou paciente de você, então pude experimentar toda essa experiência que a gente vai contar aqui. Então é muito legal ter você aqui conosco, contando um pouquinho aí dessa transformação que você vem fazendo na clínica e no universo de odontologia também, que acho que é algo muito novo também, né? Essa questão da experiência do paciente, do dentista, do cliente, enfim, a experiência de forma geral. Antes da gente começar, eu gosto sempre de dar alguns recadinhos aqui, tá? Quem está aqui pela primeira vez, apesar de ser uma gravação, isso aqui, a gente vai gravar, editar, depois a gente sobe no nosso YouTube, mas a ideia de ser aqui no Google Meet é justamente para a gente poder aproveitar o Breno aí e vocês levantarem a mão, fazer perguntas, mandar aqui no chat também comentários, que aí eu vou moderando aqui, vou passando para o Breno e a gente vai tendo esse grande diálogo. Então, a ideia de ser aqui no Google Meet é justamente para a gente poder ter essa troca, tá? Então, hoje a ideia é ser um bate-papo bem leve, bem descontraído aqui com o Breno, para a gente conhecer um pouquinho da estrutura aí, o que ele vem criando, tá? E só dois recados rápidos. A gente, aqui na comunidade, a gente tem um grupo geral da comunidade, mas a gente tem alguns grupos específicos por temas, né? Então, são dois grupos novos que a gente criou. Um é o 50 mais, muito focado nesse público de mais de 50 anos aí, que está no mercado, ativo, com uma baita experiência e muitas vezes com dificuldade de retornar ao mercado, ou de fazer uma transição de carreira. Então, a gente vai trazer muito esse tema em pauta, conectando um pouco com o universo de experiência do cliente também, para a gente, de certa forma, tentar acelerar e desenvolver esse mercado também. A gente tem um grupo também só de vagas e oportunidades, 50 a mais, então é uma forma da comunidade tentar ajudar aí esse segmento, né, esse nicho aí que cada vez mais precisa do apoio da gente. E o outro é o PX, de experiência do paciente, acho que muito conectado aqui com o nosso papo de hoje. Só um passo atrás aqui, o grupo de 50 mais, quem está junto comigo é o Marcos, que está aqui na conversa com a gente também. E o de PX é a Clarissa, é uma consultora aí na área de experiência do paciente também, e a gente montou esse grupo para falar mais sobre essa questão da área da saúde, da experiência do paciente. Então, vai ser um grupo bem focado nesse tema. Eu coloquei no chat o link para os dois grupos, para quem tiver interesse em entrar, em participar, então são todos bem-vindos. Eu coloquei um terceiro link, que é o link do nosso calendário de eventos. Então, todos os eventos, as lives que a gente faz aqui, vão estar lá. Então, quem quiser participar dos próximos também, serão todos super bem-vindos. Recados dados. Deixa eu parar de compartilhar a tela aqui. Vamos lá, Breno. Cara, mais uma vez, obrigado. A gente tem um ritual aqui no Diálogos, que eu sempre começo com duas perguntas, muito para dar o aquecimento aqui da nossa conversa. Então, a primeira é o que é a experiência do paciente, experiência do cliente, experiência do dentista para o Breno? Bom dia, primeiro, para agradecer para o convite, dividir, né, realmente a gente tem vontade de mostrar para mais colegas, inclusive, né, o que a gente, nosso trabalho hoje, até porque a gente entende que o paciente merece, né, ser atendido, receber um serviço diferente. Então, cara, a experiência para mim é toda a interação que o nosso cliente tem com a gente, desde quando ele vê a gente no Instagram, a hora que a nossa CRC conversa com ele no WhatsApp, né, como a gente vai receber ele aqui. Então, uma jornada de ponta a ponta mesmo, toda a interação, todo o sentimento que ele tem quando ele interage com a nossa marca. Legal. Criando a conexão, independente do momento que o cliente está, né? Que o paciente está. Boa. E a segunda aqui, cara, quem é o Breno? Além da Murai, fala um pouquinho sobre você. Breno, sou dentista, pescador. Eu falo, eu trabalho para pescar. Uma das minhas paixões é pescaria. A gente tem uma equipe de pesca que compete campeonatos no mundo, né? Cara, adoro esportes, né? Musculação, futebol, luta.
Mas, assim, sem dúvida, cara, hoje eu falo com meus amigos, né, cara, o lugar que eu sou mais feliz é aqui dentro, né? No nosso projeto, né, que a missão da Moraes é reinventar a experiência dentista. Então, tipo, vou viajar, eu não vejo a hora de voltar aqui para a rotina e vai fazer o projeto continuar caminhando. É seu filho, né? É, exatamente. Ele mesmo. Legal. Cara, e Breno, dá um contexto da Murai. Eu não sei se todo mundo conhece a Murai. Eu sei que a Murai já tem quase 50 anos já, né, de mercado. Enfim, dá um panorama geral para a gente conhecer um pouquinho da Murai. E aí a gente entra aqui no nosso bate-papo. Cara, a gente são quase 50 anos, 48, né? A clínica começou com meu pai, né, Dr. Paulo Murai, depois ele botou Ciro, Centro Integrado de Reabilitação Oral. E aí, e meu pai sempre teve uma pegada empreendedora, né? Uma pegada de investir na empresa, equipe, né? A gente tem uma apresentação onboarding aqui, onde a gente tem um panfleto, meu pai tem um panfletinho assim de 4 páginas, né? E aí a gente recebeu, até eu peguei isso faz pouco tempo, faz uns 4 anos, um paciente do meu pai de 25 anos atrás trouxe, eu olhei, fiquei com ele, e você vê que ele já falava de atendimento, de equipe, as fotos que tinha no panfleto, assim, a foto muito parecida com o que a gente faz hoje, uma comunicação de visual um pouco diferente. Mas naquela época, lá atrás, né, mercado menos competitivo, ele dava margem para você não estar tão preparado em alguns setores, por exemplo, financeiro, foi onde meu pai se atropelou. Então, a empresa ela viveu um momento bem difícil aí começou há 15 anos atrás, com 5 anos sobrevivendo, foi aonde eu olhava e falava, cara, isso aqui vai ser meu um dia, legal, né? Sobrou. Naquele momento foi ferrou, cara, porque não vai sobrar nada pra mim, né? Tá sobrando um baita problema, na verdade. E aí foi quando eu emergi aqui na empresa, eu falei, cara, a gente tem que fazer uma coisa diferente, a gente precisa, né, precisa construir um negócio aqui. Aí onde a gente começou a trabalhar 10 anos atrás, eu ouvi o termo experiência a primeira vez, e a gente começou, né, a caminhar nessa direção, aprofundar um pouco o conhecimento, me conectar com experts em experiência do cliente. Aí hoje a gente já conseguiu fazer essa transformação. Boa. Então, o momento que você assume, você já assume com esse novo olhar, né? De trazer a experiência como algo diferenciado. Ou não, primeiro você tentou arrumar a casa e aos pouquinhos você foi entendendo que era Não, diferencial. é assim, é porque o assumir, né? Imagina, né? Empresa familiar, assim, na verdade foi um cabo de guerra, né? Eu e meu pai. Assim, foram 8 anos que custou até um pouco, né? Um desgaste de relacionamento nosso, porque né, na cultura japonesa também, para um pai é difícil, ele dá essa moral pro filho. Só que eu falei, cara, vamos ver quem quer mais então. Então, assim, a gente teve muita confusão. Hoje a gente se entende super bem, mas assim, eu fui assumir mesmo, né? O bastão foi passado faz 2 anos. Tá. Mas até então a gente batia muito cabeça, assim, mas 10 anos que eu olhei para isso, entendeu? Eu enxerguei a experiência como foi, cara, me tá fazendo sentido isso aqui para mim, tá? Intuitivamente, assim, imaginei que esse era o caminho. Cara, e Breno, e de onde que vem essa mentalidade de colocar o paciente no centro, né? O ter toda essa experiência? Porque, obviamente, você não vem da área de CX, né? Você é dentista aí por carreira e tudo mais, então é um outro olhar. De onde que vem essa inspiração? De onde você buscou, né, o conhecimento desse termo e onde que veio o clique? Fala, cara, isso aqui é algo que vai mudar aqui a nossa história, que vai levar a gente para um outro patamar. Eu tenho um mentor, Américo, ele é sócio da Xerto, né, Xerto Consultoria, que faz escala de franquia, né? E a primeira vez que eu vi o termo experiência foi ele falando de um case de um aspirador de pó, onde eles tinham desenhado um design de compra, né, uma experiência de compra, onde ele entrava na loja, se eu não me engano, foi quando lançou esse aspirador de pó que anda né, Nossa, vai andando assim. E aí tinha um aspirador de pó grande na loja, desmontado, e a pessoa entrava na loja, e não sei o quê, e todo mundo queria esse aspirador de pó, e eu olhei e falei, cara, o cara criou desejo em aspirador de pó, né? Tipo assim, porque para mim dentista é aspirador de pó, entende? Tipo, quem sim, que quer ir no dentista? Não é um serviço
Hoje a gente vive uma boa fase da odontologia, mas é um serviço que... Eu lembro que assim, tinha até um amigo meu que ele brincava. Isso porque a mãe dele é dentista. Ele falou, mano, você é dentista, como se estivesse tirando onda, né? Sim. Olha que profissão nada a ver, né? E aí eu falei, pô, cara, se esse cara criou o desejo de aspirador de pó, será que a gente não consegue fazer isso com odontologia? Fazer com que o serviço vire um serviço interessante, ou ao menos não doa, né, para a pessoa no dia que a pessoa vai consumir aquilo. E aí o start foi esse, foi onde eu entendi, eu vi a oportunidade, o insight da oportunidade foi aí. E por onde você começa essa transformação, tá? Porque você viu o aspirador de pó, pegou a inspiração lá, né? Entendeu, cara, tem algo aqui, a gente consegue transformar. Olhou para dentro de casa, a sua realidade, né? Esse desafio com o seu pai nessa relação, toda a jornada do paciente, essa questão de estar numa jornada que não é desejada, né? Pô, vou no dentista, vou sentir dor, o barulho da maquininha ali, então já tem um desconforto. Olhando esses cenários, como você juntou as coisas, falou, cara, esse ponto da jornada a gente pode mudar aqui, esse ponto da jornada pode mudar aqui. Como que foi essa construção, né, para aos poucos e começando a trazer essa visão de experiência do cliente aí dentro da Murai? Cara, porque assim, demorou do dia que eu olhei isso como oportunidade para quando eu realmente me aprofundei nos conceitos de experiência, demorou um pouco. Durante pelo menos uns 3, 4 anos eu fui fazendo, sei lá, de forma meio intuitiva aqui do que fazia sentido. Eu nem sabia o que era a jornada do cliente, eu só entendi o que era a palavra experiência, né? Sucesso do cliente, então, eu fui saber que existia fazendo, foi isso aí, depois de uns 6 anos já trabalhando isso. Mas o primeiro movimento que eu fiz aqui, e hoje, olhando para trás, eu entendo bem o que eu fiz, né? Tipo, é o que se faz quando você vai mapear uma jornada. Eu falei, cara, eu quero saber por que que os nossos pacientes ligam para a gente. O que que faz um paciente parar durante o dia e pegar o telefone e quiser ligar para a gente? O que que ele está querendo da gente? Assim, o que que a gente está esquecendo dele e a gente pode antecipar nessa consulta, dessas ligações? E aí ali eu vi que no final estava meio que mapeando as dores do paciente. Entende? Tipo, meio que sem querer. Mas assim, todo o movimento começou nisso. Então, quando o paciente pegava, né, toda a ligação, eu queria entender o motivo por que aquele paciente estava ligando. Ah, porque preciso marcar uma consulta, então demoraram para me agendar. Eu falei, pô, então a gente tem que acertar isso. Ah, esqueceram de falar não sei o quê, tem que acertar aquilo. Então, esse foi o primeiro exercício que a gente fez aqui, né, para começar a mudar as coisas. E nesse primeiro exercício, ficou claro qual que era a principal dor? Vocês conseguiram tangibilizar, cara, as principais dores do cliente são X, Y, Z, e a partir daí começou a criar algo em cima disso? Ou foi também meio que aleatório, vocês foram testando várias coisas e vendo o que dava certo e o que não dava? Não, foi completamente aleatório. A bomba vácuo aqui da clínica, eles ligam, ela enche aqui e já aparece barulho, tá, gente? Então, não, foi completamente aleatório, assim, a gente foi ajustando pontual, né? Até porque naquele momento, Bruno, a clínica, hoje a gente são 6 consultórios aqui no Murai, são 45 pessoas trabalhando aqui todo dia, mas na ocasião, cara, era eu na minha sala com 2 auxiliares, entende? E a minha estratégia foi, cara, eu preciso fazer com que esse modelo funcione dentro da minha sala, para que meu pai e minha irmã vejam e eles falem, cara, eu brinco, né? Porque a gente batia muito cabeça. Eu falei, cara, vou usar a estratégia do constrangimento, cara. Eu vou fazer, dar tão certo na minha sala, ao ponto do meu pai e minha irmã não conseguir ignorar o que a gente está fazendo aqui e querer absorver isso, entendeu? Então, cara, a gente, assim, era pouca coisa que eu precisava mexer, né? Gerir. Tanto Sim, que depois eu tive esse desafio de escalar o que eu estava fazendo aqui dentro mesmo, né? legal. Então, é interessante ouvir você falar, porque, assim, você validou uma tese no seu quadrado ali, né, na sua sala, né, pensando no seu negócio individualmente para gerar valor, para depois escalar para a empresa como um todo, né? E eu acho legal porque, assim, às vezes eu converso com amigos meus que reclamam que, né, na empresa que ele trabalha, ele não consegue, não consegue. Eu falei, cara, pega ali o seu ali, ó, quem tá ali embaixo de você só faz, Daniel. Entrega o resultado, não tem como, tipo, o gestor olhar para o resultado e não Sim, ignorar ele. né? Entende? Não tem jeito, cara. Então, assim, faz o que tá ali no seu alcance, que vai... É um pouco longo isso, né, toda essa mudança. Então, às vezes, a galera não tem pegada, mas
Mas a gente fez desse jeito, assim, foi, acertou a casa aqui dentro, primeiro entendi exatamente, validamos, agora vamos escalar, né? Aí, legal disso é porque, assim, dentro do universo de CX, a gente tem muitas perguntas no sentido, cara, CX é para todo mundo? CX precisa de altos investimentos? E aqui comprova que não, né? Sim, a clínica odontológica, cara, dentro do seu consultório, que está dentro de uma clínica, você fez isso acontecer e transformou a experiência hoje na clínica como um todo, né? Você começou de uma pequena etapa ali do processo. E provavelmente o investimento foi muito baixo, né? Foi um investimento de tempo e resiliência ali, né, para fazer o negócio acontecer. Sabe, como, assim, a gente, porque as pessoas falavam, pô, mas você faz isso aí, Breno, porque aí o pessoal paga bem. Eu falei o contrário, cara, para mim até, tipo, hoje a gente até mudou um pouco o posicionamento da empresa, porque ainda a gente, quando os nossos clientes eram clientes né, classe A, mas que esse cara, ele consome excelência em vários lugares, é mais difícil impactar ele. Hoje, cara, você fazer um ajuste na experiência, atendendo, né? Eu prefiro hoje atender um cliente que quer muito estar aqui, mas ele está fazendo um baita esforço financeiro, porque eu impacto muito a experiência dele. Ele não está consumindo excelência em nenhum lugar. Sim, Entende? Inclusive, no dentista é o lugar que ele recebe o pior serviço, né? Porque o dentista ele tem um hábito de olhar de cima para baixo para o paciente, que é mais simples, né? Porque o dentista é o doutor, e isso a gente conseguiu inverter, né? tá. E fazer com que o paciente ele sinta o protagonista aqui, né, em sala, assim, quem manda é ele. Sim. Cara, e na sua experiência, como você tem visto o mercado? Você acha que o mercado está caminhando numa direção de começar a valorizar essa relação com o paciente ou continua ainda com uma mentalidade antiquada que, cara, o dentista é superior e é isso aí? É que eu acho que isso passa pela jornada toda, né? Tipo, eu tenho uma tese que na odontologia, todo mundo que ensinou marketing para o dentista, né, nunca ensinou conceito, nunca explicou de fato a ciência, mas fala assim, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Então, hoje você olha, né, no cardápio, na odontologia no Instagram, tá todo mundo posicionado igual, que é todo mundo o doutor e sabe, aquela imagem da pessoa inatingível, elegância, sofisticação. Assim, apesar de o mercado hoje entender que essa relação é importante, a parte de comunicação, de branding, de marketing, de como mostrar o serviço, isso não está sendo bem feito. Tá, Então, assim, por mais que a pessoa entregue isso na experiência, logo no consultório, a forma como está se comunicando isso, quer dizer, não está sendo comunicado desse jeito. Então, acho que falta amadurecer um pouco. Eu falo, o mercado odontológico ele é muito, muito amador, principalmente em branding tá. em todos os setores, indústria, serviço, tudo, toda a ponta, a cadeia inteira é muito amadora em brand. Então, existe essa escassez de um bom posicionamento, onde eu acho que vai ser difícil ainda o paciente ver isso, por mais que a pessoa esteja entregando. Mas os dentistas, eles estão um pouco mais atentos, e eu acho que a gente tem um pouco de responsabilidade nisso hoje, cara, porque justamente se comunicando diferente, mostrando esse relacionamento com o paciente hoje, a gente tá, cara, tá num ritmo diferente. Então, assim, o mercado tá olhando pra gente, entendeu? Tá. E vocês também se posicionam no sentido de querer ajudar o mercado, né? Eu sei que vocês fazem eventos, vocês fazem uma série de treinamentos que não é só interno, é para o mercado. Então, na cabeça de vocês também existe essa mentalidade de que, cara, a gente tem que desenvolver o mercado, que no final do dia vai ser bom para o ecossistema como um todo. Sabe, a gente faz o que precisa ser feito para a missão, reinventar a experiência dentista. Então, se para isso, inclusive, porque reinventar a experiência não é só amurar e reinventar a experiência, não, cara. A gente está entregando um serviço que o paciente está achando bem legal, diferente, e a gente quer que mais pessoas entreguem esse serviço desse jeito. Então, mostrar nosso sistema de trabalho hoje é para a gente dar alcance para fazer a nossa missão acontecer. Né? Sim, A gente realmente acha que dá para ser um divisor de águas no serviço, né? De como entregar o serviço de experiência dentista. legal, legal. É um processo de evangelização, né, que a gente fala muito aqui no lado de CX, né? E, cara, você lembra quando foi que você falou, cara, virada de chave, cara, aquilo que eu estava tentando fazer está dando certo, está convencendo meu pai, minha irmã. Você lembra qual foi o momento ali de que você falou, cara, agora vai?
Eu acho que é porque, assim, cara, em relação ao meu pai e minha irmã, o que fez, na verdade, eles comprarem a ideia toda do projeto não foi o resultado do projeto, foi a mudança foi minha na gestão deles. Tá. Então, assim, o que eu precisei foi ter pouco mais de calma, né? Porque eu não tinha, tipo, inclusive pensando na minha jornada como gestor, o maior divisor de águas foi esse, assim, eu não fazia boa gestão de pessoas, eu era muito duro, né? Porque foi como eu vi meu pai fazer, né? Mas tem a partir do momento em que eu começo a ter um pouco mais de resultado e eu passo a estar mais confiante, menos inseguro, eu consigo ter mais calma para conversar com os dois, e a partir daí eu consigo trazer os dois para o meu lado. Então, assim, isso fez toda a diferença. Comunicação na veia, né? Legal. E, Breno, cara, olhando hoje, né, passou por todo esse processo, toda essa construção, muita tentativa e erro, eu entendo que vocês erraram bastante nesse processo de transformação, né, que faz parte da construção. Olhando para hoje, o seu paciente, né, o que que faz ele perceber que ele está numa jornada diferente, ele está num atendimento diferente, o que você consegue identificar ali que, cara, que já gera impacto logo na chegada do paciente na clínica? Assim, acho que a primeira coisa que a gente eu acho que faz muito bem é passar, né, a autenticidade de quem a gente é no Instagram, né, na hora que a gente se comunica. Então, hoje quem consome nosso conteúdo consegue realmente sentir qual que é a energia da empresa. E, inclusive, é a nossa estratégia essa, né? Eu sempre quis mostrar toda a equipe, como que as coisas acontecem. Eu falo assim, quando eu falo ontologia, né, o termo que eu uso para o que a gente faz hoje é odontologia de relacionamento, né? E eu falei, cara, a nossa estratégia de comunicação vai ser mostrar o nosso relacionamento, não só com o paciente, mas com a equipe também. Tá. Para eles verem quem a gente é de verdade, se conectar através dos nossos valores de pessoa mesmo, né? Que também está associado aos valores de marca. Mas acho que a partir esse é a primeira coisa que ele sente, e para mim o que faz muita diferença, cara, eu vivi isso eu tive essa experiência quando eu fui passar meu aniversário no Japão, e hoje para mim é a minha principal bandeira para mudar a mentalidade da equipe aqui, né? Fui pescar no Japão, em 2024, passei meu aniversário lá, e aí eu me presenteei, nunca tinha viajado de executiva, né? Peguei e comprei uma passagem executiva da Emirates, para viver a experiência, pegar alguns insights de atendimento, serviço, etc, né? E, cara, foi incrível, né, a minha experiência, né, na viagem, achei tudo encantador, muito treinamento, sabe, putz, impressionante mesmo, é muita excelência o serviço. Só que eu cheguei no Japão, cara, e aí no Japão eu vivi um serviço onde as pessoas têm muito menos treinamento, mas elas têm muito mais vontade, de verdade, de resolver seu problema. Tá. E ali eu vi que foi, cara, consumir um serviço onde tem muita verdade, por mais que a pessoa não esteja 100% preparada, é mais gostoso do que um serviço com muito treinamento e muita formalidade. Sim. Então, o sentimento de verdade, a pessoa se envolver de verdade, para mim é o nosso grande diferencial, cara, porque você vai ver que quando você vive um problema, que algum paciente vive um problema aqui, uma coisa que me orgulha muito, quando eu vejo a minha equipe atrás de mim, mal assim, falo, doutor, pelo amor de Deus, a pessoa tá ligando, porque eu tô vendo que ela tá sentindo a dor do paciente, tipo, de verdade, entende? Então, acho que isso aqui é algo que a gente conseguiu construir muito bem aqui na Murai, fazer a nossa equipe se envolver de verdade, tanto que verdade hoje é um valor de empresa, na jornada, né, no serviço que a gente entrega para o paciente. Legal. E equipe vai ser meu próximo tema aqui, mas antes de entrar na questão da equipe, você falou da Emirates, né? Cara, onde você busca inspiração para novas experiências, para se desenvolver e trazer isso para Murai? E você tem alguns ritos ali que você está buscando, que você está sempre olhando para se desenvolver e trazer isso para como diferencial e está sempre renovando essa experiência dentro da Murai? Cara, eu acho que hoje quem faz muito bem isso, né, são restaurantes, principalmente os Michelin. Então, assim, eu gosto muito de consumir, até por ser um entusiasta em gastronomia. Então, assim, eu acho muito legal a hospitalidade dos restaurantes Michelin, assim, eu acho
bem incrível, né? Aqui em São Paulo tem o Tuju, por exemplo, que é espetacular a experiência, assim, é impressionante. E, cara, quando eu tenho oportunidade, tipo, teve esse do Emirates, agora eu vou passar o Réveillon no Japão também, então aí eu comprei a passagem executiva da Qatar, porque falam que é um pouquinho diferente, que eu também quero experimentar, mas o Réveillon passado, né, pensando em não só em serviço, mas em posicionamento de como vender o serviço, porque hoje a Murai ela vai fazer uma transição e começar a associar a odontologia a bem-estar, né? Você entregar, vender serviço como bem-estar. E isso eu tive muitos insights em Bali. Tá. Você me viu em Bali lá, Bali tem uma pegada de wellness assim muito, muito fora. Eles estão muito à frente de tudo que a gente acha que começa a acontecer aqui, lá já está acontecendo há muito tempo, muito mais aprofundado. Mas assim, não é algo que tá tipo assim, todo mês eu preciso fazer alguma coisa, não. Quando aparece a oportunidade, eu vou lá tentar consumir isso. Mas no seu dia a dia, você tem esse olhar mais criterioso para as experiências que você está vivendo e vai colocando ali no seu HD, né? Vivi isso aqui, pô, foi legal, você guarda, um dia talvez eu use, ou talvez eu nem use, mas foi uma experiência que você vivenciou, né? Não, mas isso acontece bastante. Se eu estou vivendo um serviço e eu me sinto impactado, falo, cara, preciso colocar lá, como que eu faço esse sentimento aparecer para o nosso paciente lá? Legal. Bom, antes da gente seguir para o próximo bloco aqui de falar muito de equipe, tem algum comentário, alguma pergunta? Fiquem à vontade aqui, o espaço é de vocês, hein, galera? Então, quem quiser aproveitar o Breno aí, levanta a mão. Bom, então vamos lá, Breno. Recapitulando aqui, você tem um desafio primeiro de construir essa experiência do cliente, né? Saindo ali dentro do seu consultório, expandindo para a clínica como um todo, né? Então, desafio de um olhar, né, do cliente, de fora para dentro, né? Digamos assim, para o cliente, né? Por outro lado, você tem toda uma equipe que precisa estar antenada e com a mesma mentalidade que você para fazer isso acontecer, né? Não basta você só falar, cara, mudou, agora é assim, se vira aí, vamos fazer acontecer, né? Como que foi esse processo interno, né, desse cliente interno, de você começar a plantar essa semente, de plantar essa mentalidade, de plantar essa verdade que você falou, né? De cada pessoa ali dentro conseguir entender, cara, meu papel é esse, meu cliente é esse, eu preciso entregar isso para ele. Como foi esse processo de começar a trazer o cliente interno? Eu nunca tinha ouvido, né, o termo de evangelização que você acabou de falar, né? E eu pego o que a gente fez lá atrás, assim, voltando, no começo foi completamente intuitivo, né? A equipe ainda era pequena, mas assim, qualquer meia hora que eu tinha, cara, eu juntava a minha equipe ali de 3, 4 pessoas e eu evangelizava. Tá. Eu saía falando, eu nem sei, tipo assim, tudo que eu achava que eu precisava falar, eu falava. Então, eu fiz muito, muito, muito esse exercício. Aí ela começou a crescer, a empresa dava um problema, eu gosto muito de usar essa estratégia, né? Se fala muito, elogie em público, chame atenção no particular. Cara, aqui a gente consegue fazer diferente. Eu digo que consegue porque não, a gente não olha um problema e expõe ele para o resto da equipe, né? Como se a gente estivesse expondo o colaborador. Na verdade, né, o que eu explico para a equipe é assim, eu preciso aproveitar quando dá um problema com o colaborador para virar esse exemplo, antecipar esse erro com o resto da equipe. E entender o que culturalmente não foi respeitado para que aquele problema tivesse acontecido, porque eu não tenho o hábito de corrigir a ocasião, né? Normalmente, a avaliação que a gente faz aqui é sempre algum valor da empresa que não foi respeitado que fez aquele problema acontecer. Então, a gente faz esse exercício, a gente fez muito. Qualquer problema que acontecia na empresa, eu parava. Por que você tomou essa decisão? Por causa disso. Putz, eu acho que aqui faltou iniciativa, né? Valor de empresa, iniciativa, por causa disso, 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 disso. Porque como que eu enxergava isso lá atrás, eu não entendia o que eu estava fazendo no final, era um exercício de cultura. Eu brincava, né? Cara, eu não quero virar essas chavezinhas, né? Resolver problemas pontuais. Estou tentando virar uma chave aqui em cima. Eu acho que na hora que ela virar, cara, todas as outras viram. Tudo, né? E aí, depois que eu entendi que, na verdade, a gente estava tentando implementar uma cultura, né? Era esse exercício. Então, isso a gente fazia muito aqui. Era muito mais um objetivo de olhar o cenário, encontrar uma solução e menos apontar dedo para quem é o culpado daquela situação, né? Sim.
E a gente tem um valor de comunicação aqui na Murai que ele se manifesta assim, tipo, cara, eu preciso aproveitar e falar, relaxa que eu não tô apontando ele, não se preocupe, tem que parar de falar, cara, porque a gente parou de apostar em você. Então, assim, enquanto a gente está chamando atenção e apontando, é porque, pô, a gente quer que você se desenvolva e está contando com você na equipe. Né? E aí, colocando isso de um jeito legal, a gente consegue hoje usar essas ocasiões do dia a dia, né, a favor da empresa, né? Não sem o colaborador se sentir exposto. Sim. E, cara, você teve desafios nesse processo, assim, de colaboradores que, cara, que não aceitavam essa mentalidade, ou talvez tivesse desconectado a essa nova cultura que você estava construindo. Como foi esse processo, né? Na verdade, tipo, quando eu começo aqui há lá 10 anos atrás, né, eu faço a leitura de todos os colaboradores da empresa, eu falei, cara, sei lá, 90% vai ter que trocar. Tá, Assim, eu sabia que eu falei, não tinha perfil, entende? Então, não é nem, então eu também não insisti muito com quem eu já tinha visto que não ia. Uma pessoa conseguiu enxergar esse movimento e por conta própria se adaptou a ele. E aí a gente que estava na minha lista e não saiu, entendeu? Mas eu sabia que ia ser fundamental trocar quase toda a equipe e foi o que a gente fez. Então, para não, porque eu vocês sabem, então, mas tá tentando mudar muito a cultura, uma cultura muito implementada há muito tempo pelo meu pai, com uma equipe que não tinha perfil, não ia ser impossível. é difícil mudar a mentalidade, né? Assim, é aquela velha história, a gente sempre fez assim, por que que eu vou mudar agora, né? Não tinha jeito, cara. E nesse olhar, aí até um tema que a gente discute muito aqui dentro do universo de experiência do cliente é o que vem primeiro, é o CX ou é o EX, né? Que é a experiência do colaborador, né? Você acha que essa implementação da cultura, né? Essa evangelização que a gente falou aqui, do profissional e essas mudanças que você foi trazendo, ela ajudou a acelerar esse olhar de experiência do cliente, ou a implementação das ações que fez de experiência do cliente ajudou a mudar essa cultura e essa mentalidade? O que você acha que quem apoiou o outro primeiro? Cara, no começo, essa mudança ela foi, né, olhando só para a experiência do paciente. Eu nunca, eu brinco não, mas assim, até, sei lá, nos primeiros 4 anos que eu quis fazer isso aqui, eu não participava da festa de confraternização da empresa. Eu não tinha clima para estar com a equipe, de tanto que eu não sabia fazer gestão de pessoas. Tá, Né? E aí, voltando, eu vi, em um momento eu vi que tinha batido num teto assim. Eu lembro que eu passei um Réveillon inteiro pensando, cara, para a gente continuar, né, o projeto, eu vou precisar mudar e aprender a gerir, tipo, gerir de uma forma diferente. Então, que foi meu desafio daquele ano. Você precisa melhorar isso. E aí a gente começou a olhar para a experiência do cliente. E hoje, né, a missão da Murai é reinventar a experiência dentista e fazer a diferença no seu dia. O que eu falo para a equipe é todo mundo, todo bairro tem aquela padaria de bairro, cara, que você entra e tem um baita clima legal, assim. Parece que é tudo uma família, uma energia boa o ambiente tem. E aí você sai feliz daquela padaria. Né? Eu falo, cara, a gente precisa, assim, fazer isso com o nosso paciente. Ele precisa sair daqui falando, pô, cara, que lugar agradável, que lugar gostoso. E para que o paciente sinta uma boa energia aqui dentro, o nosso colaborador ele tem que estar feliz, cara. Se não vira treinamento, se não vira formalidade, não tem a verdade, né, que é o que a gente quer entregar. Então, hoje, a jornada do nosso colaborador, devido, né, à nossa missão, que é energizar o paciente, fazer a diferença no dia dele, para mim, é muito importante que o colaborador hoje esteja muito feliz, além de tudo, sabe? Vem aqui, trabalha numa atmosfera bem legal, para que ele, né, consiga exalar essa energia, sabe? Essa leveza aqui no ambiente, inclusive no ambiente que normalmente é desagradável, né? Que é o consultório. sim. Cara, legal. Você trouxe um ponto bem interessante aqui, né? A gente estava muito de transformação, de mudança, de negócio, né? Só que o que você trouxe aqui, que é que talvez o que tem acelerado essa transformação de negócio acontecer foi uma transformação sua, como pessoa, né? De você identificar, cara, eu não sou bom de gestão de pessoas, eu preciso mudar isso, né? Como Sempre, foi uma condição mesmo ali. Tipo, eu tá? lembro, a ocasião, assim, foi o dia 23 de dezembro.
Uma colaboradora deixou de agendar um paciente e eu reagi como eu sempre reagia, cara. Eu fiquei muito nervoso, que era o meu hábito. Eu dei um soco na parede, assim, eu tenho a marca até hoje na parede, eu passei o Réveillon com a mão doendo. E aquela dor na mão foi tipo, eu falei, cara, eu olhei pra cara da colaboradora assim, eu vi que ela, pela primeira vez, ela me olhou e falou, meu, é isso aí. Eu consegui entregar até aqui. Só que eu sabia que ela podia entregar mais. Aí eu vi que eu não, do jeito que eu estava fazendo, eu não ia conseguir arrancar o máximo, tirar o máximo da minha equipe. Então Tá. eu teria que fazer um ajuste de gestão para que a equipe entregasse o máximo dela. E a partir daí foi o gatilho para você começar a mudar você para começar a levar isso para a equipe e refletir lá na equipe. Foi esse Réveillon, esse dia, Maresias. Acho que tem um comentário aqui, ó, da Mariana Fidel, deixa eu ler aqui. Acho que sou a única acadêmica assistindo aqui hoje. Sabendo que você já tinha um plano de seguir com a empresa do seu pai, qual conselho você daria para quem ainda está na graduação, começar a desenvolver e aplicar esse pensamento de experiência e relacionamento dentro das clínicas da faculdade ou no desenvolvimento pessoal como futura profissional? Eu vou falar como que eu fiz, né, cara? Eu investi em mim. Cara, fiz isso eu sempre tive energia para fazer, né? Então, sempre fiz muito curso, cara, né? Consumi muito gestão, marketing, design thinking, fui fazer tudo que tinha no mercado para, sei lá, me completar, porque eu acho que principalmente no relacionamento com o pai, cara, o que vai fazer toda a diferença é você estar confiante, porque ontem eu estava no encontro de faculdade, 20 anos de formado, e as pessoas estavam lá, pô, Breno, porque muito dentista já teve, né? Boa parte tem pais dentistas. E todos eles ontem vieram conversar comigo falando dessa dor deles. E eu falei exatamente, tipo, como que eu consegui resolver aqui? Que foi, cara, eu precisei ter resultado e confiança. A partir dali, eu comecei a ter calma para conversar e, voltando, gerir meu pai e minha irmã. Então, eu acho que é um processo, que não dá para você ir na marra, né? Então, se completar bem para você se sentir seguro, confiante, né? Executar para você ver esse resultado, aumentar essa confiança. Eu acho que naturalmente as pessoas passam a te respeitar e você sente que você não precisa mais pedir respeito, né? Quando você está nesse ponto, aí as pessoas já começam a te ouvir de um jeito diferente. Bom, acho que isso conecta muito com uma pergunta do Diego. O Diego trouxe duas perguntas, eu vou pular a primeira, que é o próximo tema, eu vou direto para a segunda aqui, que acho que conecta muito com o que o Breno falou. Como criar essa consciência quando você não está dentro da empresa e não consegue ser esse exemplo diretamente, né? Entre parênteses, sou o marido da dentista. Cara, eu não sei. De verdade, porque assim, o jeito que a gente faz aqui é isso, cara. Qualquer colaborador que começa a trabalhar com a gente, a primeira semana dele é andar do meu lado, para ver meus hábitos. Tipo, eu tenho que ele virar um espelho meu, entende? Todo mundo aqui dentro tem que ter. E eu sou, né? Os meus hábitos são os hábitos da empresa, né? A gente tem uma vantagem, por ser, né, uma empresa com o nosso nome, que boa parte dos valores da empresa está muito associado aos valores meus, do meu pai, da minha irmã, né? Então, assim, facilita na rotina, no dia a dia, a gente exercer, né, os hábitos que a gente quer que a gente entende ser importante aqui dentro. Mas, eu acho, como dentista, e até onde o ponto que eu cheguei hoje, cara, eu não consigo ver um jeito, hum, explicar uma forma de você implementar uma cultura num lugar que você não está próximo dela, entende? Aqui eu sou o maior exemplo da nossa cultura. Eu falo, quando a gente contrata alguém aqui, às vezes a gente não, todas as vagas a gente abre quase pelo Instagram, né, para procurar pessoas já que têm o desejo de estar aqui dentro. E aí, às vezes, tem um estagiário lá, a gente abre vaga para estagiário, a pessoa pergunta, mas o que eu tenho que fazer? Cara, a gente nem responde a pessoa, tipo, aqui não tem o que fazer. Tipo, eu precisar passar um pano no chão, eu passo. Se eu tiver que limpar o banheiro, eu limpo. Então, todo mundo tem que fazer tudo, né? Então, desse jeito que a gente conseguiu implementar isso. Então, de fora, eu acho que você vai saber melhor do que eu, Bruno, responder para ele isso, cara. É, Porque é muito difícil, é um desafio, né? eu acho que quando a cultura não está muito bem definida, você não consegue ter esse, essa gestão, né? A equipe não tem essa consciência porque ela não tem um padrão de como ela deve agir, de como que ela deve se posicionar. Acho que está muito dentro da intenção, né? Então, assim, minha intenção
é entregar uma experiência com esse padrão. Todo mundo precisa entender esse padrão. E aí, dentro do padrão, tem os ritos e os movimentos que cada um tem que fazer e o que o Breno, como gestor, espera da sua equipe. Né? Uma vez que tem isso definido de forma intencional, né, que a gente fala muito a questão da jornada intencional versus a jornada acidental. Então, a intencional é essa. A gente criou uma jornada, padronizou ela, eu sei o que tem que acontecer em cada ponto da jornada e o tipo de problema que pode acontecer e como pode ajustar. A acidental não tem essa padronização. Então, chegou um paciente lá, encontrou um atendente que está de bem com a vida, comunicativo, ele vai ter uma experiência talvez positiva. No dia seguinte, entrou e tem uma outra recepção que está no dia ruim, mas vai ter uma outra experiência. Então, cada vez que o paciente vai na clínica, ele tem uma experiência diferente, porque não existe esse padrão, não existe essa construção, e o padrão está associado à cultura, né? Que a cultura vai trazer os valores, as premissas que a gente quer. Então, uma vez que tem essa consciência da padronização, da intenção da jornada, os colaboradores entendem o que eles precisam fazer, o que gera de valor para o paciente, e naturalmente começa a acontecer, né? A cultura é muito assim, o que acontece quando o gestor não está na sala? Isso é uma cultura, porque ela já está muito bem estabelecida. Quando a gente não tem essa cultura estabelecida, aí, quando o gestor não está na sala, vai acontecer um monte de coisa, né? Porque cada um vai fazer a coisa da forma que acha que deve fazer. Então, acho que está muito associado a trazer essa mentalidade de padronização, de valor, de princípios que a empresa quer passar para conseguir gerar essa mentalidade para todo mundo. Nossa. Fez sentido, Diego? Boa. Tem mais uma pergunta aqui. Eu ainda vou voltar para a tua, tá, Diego? Não esqueci da primeira lá de tecnologia, não, que a gente vai entrar nesse tema de tecnologia aqui no final. Me desculpe se eu pronunciar seu nome errado, tá? Geisibel, é isso aí? Geisibel. Tem uma curiosidade, acompanhando os vídeos, eu vejo avaliar muito ali na cadeira, sem aquela conversa clássica na mesa, apresentando o tratamento. A sala hoje é focada ali, sem essa parte da mesa de consulta? Seria uma quebra de padrão? Cara, e aí passa por branding, inclusive, né, com marca. Quando a gente montou esse sistema de avaliação, tem até uma consultoria que é meu parceira nossa, a gente sempre troca um pouquinho, e aí ela falou, pô, Breno, mas por que você não põe uma mesa, né, assim, pra você sentar paciente? Eu falei, cara, não tem a ver comigo isso, cara, tipo assim, não sentar do outro lado, tá de avental, tipo, eu não vou estar autêntico nisso, sabe, não vai fazer sentido para mim. Eu tô falando porque eu crio toda a nossa comunicação, né, inclusive de posicionamento mesmo. Eu tentei trabalhar de camisa, por exemplo. Cara, eu travo. Não tem a ver, eu não gosto de usar, entende? E aí, assim, eu trabalho assim, eu tenho que estar o mais autêntico possível nesse momento, né? Porque é o jeito mais rápido de eu me conectar com o meu cliente. Eu pago o preço, eventualmente, de não estar de avental e de camisa, mas eu sei que eu ganho do outro lado por estar completamente autêntico, verdadeiro, completamente livre, se sobrepõe a isso. E aí, quando a gente começou a fazer a avaliação, tanto que quando eu faço a avaliação, né, primeiro movimento né, eu sento, qual que é o negócio, cara? Eu preciso fazer com que o meu paciente, ele se sinta o mais rápido possível numa zona de conforto. Para ele também ficar autêntico, porque ele é autêntico, ele sendo ele, eu consigo identificar melhor o perfil dele, me conecto mais rápido com ele, a venda sai muito mais fácil. Então, para que eu consiga fazer isso rápido, qual que é, né, o exercício que a gente faz? A gente senta o paciente, cara, eu levanto a cadeira, eu pego, abaixo a minha, sento, me encolho todo, na neurolinguística, fazer ele entender que, fala, cara, isso aqui é você. Você é o protagonista aqui, você é o cara, como se estivesse num trono aqui em cima. E aí eu vou, na conversa, né, no nosso método de avaliação, eu vou fazendo com que ele se sinta à vontade. Para que, durante a consulta, eu comece a, né, fazer um movimento onde eu começo a levantar, explicar coisas, eu vou mudando um pouco o cenário, né? Tipo, eu falo assim, nossa avaliação, a gente metodologizou ela, eu falo assim, eu encaro ela como se fosse um show, sabe? Eu tenho uma sequência para fazer, tipo, eu tenho eu tenho que seguir essas etapas, isso aqui tem que acontecer.
Então, você tem que estar concentrado num jeito, tipo assim, se eu tenho 5 avaliações num dia, cara, eu sei que eu tenho que dormir muito bem no dia anterior, senão eu não tenho energia para entregar tudo que eu preciso. Mas, para mim, é muito importante isso, cara. O paciente, ele, sei lá, eu sinto que quando eu me retraio, né, e boto ele em evidência, quando eu sento aqui, não fico na cadeira, eu fico mais conectado com ele se sente mais à vontade, né, ele não olha para mim como o doutor, dono da informação, que vai ficar falando que é certo e errado para mim. Logo, ele fica mais autêntico, eu conheço mais rápido o perfil dele, e aí facilita todo o relacionamento com o paciente. E eu acho que aqui, cara, o que você trouxe é muito interessante, porque tem a questão da comunicação não verbal, né? A questão da mesa gera uma barreira, né? Uma barreira entre você e o paciente, né? E acho que o paciente, quando ele saiu de casa e está indo para a clínica, ele já vai construindo toda essa expectativa de sentar na mesa, de ter uma barreira, de ser aquele clima mais hostil, digamos assim, né? Que ele não está é, 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 confortável, né? Relaxado e tudo mais. E a partir do momento que ele chega e não tem aquela mesa, um ambiente mais descontraído, você começa a quebrar esses padrões, né, de expectativa que ele já veio carregado desde a hora que ele saiu de casa, e você começa a trazer essa leveza, né? Esse ponto que você trouxe aqui, para ele justamente sentir mais leve, mais tranquilo, e encarar aquela jornada ali como algo, cara, mais leve, não precisa ter medo, não precisa ter todo aquele ruído que a gente tem quando vai a algum dentista, né? Até, e assim, cara, dentista, tipo, ninguém quer mudar de dentista, né? Porque você é igual terminar um namoro. Todo um processo de confiança, intimidade, que você tem que reconstruir com um novo dentista. Então você já chega, tipo, todo paciente chega no dentista, tipo, nossa, é como se ele estivesse entrando na casa de alguém que ele, sabe, não se sente à vontade, demora para ele se sentir à vontade dentro de um consultório normalmente. Então, a gente tenta fazer um exercício na nossa jornada de avaliação, onde a gente criar essa zona de conforto rápido, desde a recepção, o paciente chega na recepção, né, nosso gerente senta com o paciente, conversa, já vai se conectando com ele, depois ele entra em sala, outro dentista senta com ele, conversa, para aí depois eu entrar. Então, eu preciso que ele se sinta rápido, à vontade. Isso é o que eu falei pouco tempo atrás agora, né? Da jornada intencional. Então, você tem toda essa muito bem mapeado, porque você vai construindo tudo isso ao longo até chegar no final, né? Uma pergunta aqui do Arthur Barros. Doutor, sou recém-formado, já saí da faculdade com esse pensamento de mudar a experiência do cliente e, com isso, a conversão em vendas. Mas, durante o atendimento, acabo me perdendo. Acho que por eu ser tudo no consultório. Alguma dica para eu conseguir colocar essa mudança em prática da melhor forma e, com isso, conseguir realmente mudar os resultados e a conquistar mais meus pacientes? Cara, o que eu vejo assim, a gente criou os valores da Murai, alguns deles, baseado nas dores do paciente. Então, amor, né, um dos valores da Murai, que é entregar esse carinho no atendimento, no relacionamento com o cliente. Iniciativa, né, então a gente vê o paciente reclamando porque eu demoro para fazer o tratamento, né, não acaba nunca, então iniciativa e eficiência. Sensibilidade, né, que é conseguir sentir, tipo, porque eu não estava muito bem no dia, o cara já quis arrancar um dente, então a gente não, né, tentar entender como é que está o paciente naquele dia, olhar para além do dente. Comunicação. Então, putz, eu não entendi o que o cara queria fazer de tratamento em mim, o que queria fazer. Então, explicar bem para o paciente. E disponibilidade. Ou o cara não tem agenda, demora para me atender, então o que eu acho, né? Quais desses valores, porque isso, na minha opinião, esses 5 valores são, essas 5 dores que viraram valores aqui dentro são absolutas na experiência com o dentista. Então, tanto que virou valor de empresa aqui. Onde olha um por um e vai atacando um por um, ao invés de você querer atacar tudo, né? Então, por exemplo, eu falo, se você não tem sala, não venda a disponibilidade. Não prometa para o seu paciente isso, entende? Porque senão você vai frustrar ele. Então, entende? Pô, não estou pronto para ser disponível. Então, tá, você está pronto para ser eficiente? Tô. Então, cara, tenta melhorar a eficiência da sua empresa, sabe, do seu serviço. Então, eu tentaria ir atacando, eu tô falando porque eu sei que essas são as principais dores dos pacientes, essas 5 coisas. Você olha para elas e fala, cara, o que eu consigo fazer hoje? Né? O que está ao meu alcance aqui? E ataca isso. Aí começa a preparar a empresa para poder entregar o resto.
Boa. A Maria lá tem uma pergunta, mas antes, deixa eu voltar para a pergunta do Diego, que vai conectar aqui com o próximo tema nosso e com algo que você falou aqui nesse momento, né, que o paciente está com você, que você tenta tirar esse peso e faz o seu show, né? Faz o seu show ali. Como que a tecnologia, eu sei que vocês usam muita tecnologia aí, tanto no lado de equipamento, quanto no lado de gestão, né, dos processos e da experiência do cliente, do processo dele. Qual que é o papel da tecnologia aí, né? Como vocês adotaram tecnologia para também ajudar nessa experiência, para ajudar a tangibilizar tudo isso que você vem imaginando e colocando em pauta? Primeiro, um dos gatilhos foi quando eu desenhei o branding que eu queria da nossa empresa. Então, assim, eu queria que a nossa empresa estivesse associada a futuro, então é meio que uma obrigação nossa ter que investir em tecnologia, ser pioneiro, né, vanguarda no que tem de recurso pensando em tecnologia. Então, eu queria ter esse reconhecimento como, cara, pô, eles estão, tudo que tem de novo eles têm, faz parte do brand da empresa, desde a nossa comunicação, design, que a gente monta, né, decoração da empresa, comunicação visual, tudo. E eu acho que só, né, falando em tecnologia, a gente soube usar muito ela, principalmente pensando em iniciativa e eficiência, então a gente é muito mais eficiente devido à tecnologia, né? O scanner, fresador, a gente consegue fazer um dente aqui na hora, a gente começou a enxergar o quanto, principalmente em São Paulo, o tempo tem valor, né? E deslocamento, aqui quem mora em São Paulo, é uma dor muito grande, então as pessoas não querem ficar muito tempo no dentista, elas são dispostas a pagar um trabalho mais rápido, né? Mais eficiente. Agora, eu acho que tem que ter cuidado também, porque eu vejo muita gente, a gente já errou aqui, comprando tecnologia por comprar tecnologia para falar que tem ela e que no final não faz diferença na jornada, né? A gente, por exemplo, aqui fez um investimento num laser que eu fazia sentido e, cara, é algo que eu nunca soube cobrar. Tipo assim, putz, erramos nesse investimento. Se fosse hoje, olhando para trás, eu já não fazia sentido. Era melhor eu alugar, eu poderia falar que eu tinha o serviço, mas nessa ânsia de querer ter tudo, foi um investimento alto, que eu não soube gerar valor relevante na experiência do meu paciente. Então, acho que tem que olhar mais primeiro para a dor que você quer do seu cliente, aí dentro do perfil dele, entender qual recurso, qual tecnologia vai atender essa dor. Não porque o dentista tem esse hábito, cara, ele quer sair comprando tudo que o outro dentista comprou, que eu não sei quem falou que é bom. Entende? Tipo, e isso a gente enxergou que para mim não faz sentido, né? Por exemplo, cadeira. Cadeira, eu não gosto de refletor, eu não preciso de quase nada que tem na cadeira. Então, essa cadeira, o cara montou ela e eu só comprei ela porque o design dela é bonito, é um design futurista, que é o que a gente queria trazer. No que ele montou, eu olhei para a cadeira e falei, cara, tem como tirar isso? Tirar aquilo? Quando eu vi, ele desmontou metade da cadeira. Eu paguei por uma coisa que, para mim, eu não preciso dessas coisas. Então, assim, hoje a gente vai comprar, a gente está com um plano de expansão, aonde, cara, minha estratégia é comprar cadeira usada e reformar. Tipo, eu sei que isso não tem valor, entende? Tipo, não ter uma cadeira muito cara, assim, que não dá valor para isso. Então, é só ter cuidado, né, no investimento em tecnologia para ver se realmente vai fazer diferença, se o paciente, o cliente, vai ter a percepção de valor que aquilo entrega, ou se é você que está, né, entusiasmado com essa tecnologia. Legal. E olhando para o lado da gestão do seu cliente, né, do processo ali, do, do tratamento dele, né? Eu sei que vocês usam o Trello aí, né? Vocês usam outras tecnologias aí. Conta um pouquinho para a gente dessa questão do lado de gestão. Cara, o Trello foi muito doido, porque quem não é do meio corporativo não sabe o que é Trello. Você falar o que é Trello, tipo, quem é do corporativo vai até achar, como assim, né? Que tem gente que não sabe o que é isso. Mas, se não sabe, quem não está no corporativo não sabe o que é Trello. E aí, uma dor que eu vi, porque a gente sempre atendeu muito paciente de fora, muito brasileiro que mora fora, devido à nossa eficiência, devido à nossa rapidez e velocidade de entregar, né? E só que mesmo assim, o paciente que vem de fora, ele fica inseguro se realmente vai dar para fazer tudo. E aí, eu não sei qual foi a ocasião em que eu conheci o Trello, que eu falei, cara, vamos começar, vamos encarar, vamos eu apresentar o planejamento para o paciente que vem de fora, vamos montar uma jornadinha no Trello aqui, fazendo a primeira consulta, a gente vai fazer isso, segunda consulta. E quando a gente começou a fazer isso, então assim, primeira consulta, quem vai te atender, quanto tempo você vai ficar na cadeira, o que a gente vai fazer?
E quando o paciente de fora começou a olhar isso, tipo, eu vi que a percepção de valor dele era absurda nisso, eu falei, opa, calma aí, todo paciente precisa ter isso. Tipo, aí depois, quando a gente começa a escalar, na verdade, hoje a gente olha para cada tratamento como um projeto. E cada projeto está lá estabelecido. Todos os nossos pacientes têm toda a jornada técnica dele montada no Trello. Operacionalmente, inclusive, que era um gargalo meu, porque o paciente ele passava com, né, eu vou reabilitar uma boca, que é o que a gente faz assim, né, reformar uma boca, é igual reformar uma casa. Cara, eu preciso do eletricista, do gesseiro, do cara do piso, tipo assim, são vários profissionais. E reabilitar uma boca é a mesma coisa. O cara precisa passar com endodontista, com periodontista, com implante, e você orquestrar a ordem das coisas, se você erra, tal como uma reforma, você tem que dar um passo para trás e refazer de novo, e quebra de novo a parede. Então, o Trello, ele dá essa sequência hoje. As pessoas, hoje, eles não precisam mais mencionar. A partir do momento que a gente monta o Trello, o plano de tratamento do paciente, o paciente passa com o dentista, esse dentista abre o Trello do paciente, a gente comunica, né, o Trello fica aberto na página, na televisão, no computador, durante o atendimento. Aí ele falou, pô, que a gente fez isso aqui em você agora, quem vai te atender a próxima vez, ele já faz esse agendamento sem a gente precisar, pô, porque antes era assim, né, pô, doutor, atendeu outra paciente aqui, agora o que a gente faz? Tem que parar, ficar pensando, falar, cara, calma aí. E tomava muito tempo, aí depois que a gente implementou o Trello, inclusive hoje, tipo, né, a gente está montando no ClickUp uma integração com o método de atendimento que a gente tem para facilitar ainda mais as interações, porque eu tenho que trabalhar com vários sisteminhas e hoje está me atrapalhando um pouco. Aí eu vi que para a gente escalar aí eu vou precisar integrar tudo. Mas assim, para mim, a gente não consigo imaginar eu trabalhando sem ele hoje. Faz muita diferença. E legal que você resolve duas dores, né? A sua, como gestão, né, de saber o histórico do cliente ali, então você tem bem detalhado qual que é o histórico dele, e dá visibilidade para o cliente também, né? Onde ele está, o que ele tem pela frente ainda para o tratamento dele, o que ele já passou, e então todo mundo ali não fica no escuro sem informação, né? A gente, né, cria um grupo de gestão onde fica a nossa gerente, uma dentista e recepcionista, e a gente atualiza, né, um print do Trello, né, nesse grupo para o paciente para ele entender em que momento que ele está da jornada, né, aonde que ele, qual que fase do tratamento que ele está. E eu Legal. acho que também fica interativo pensando em experiência mesmo, sabe? Pô, a pessoa olhar assim de uma forma lúdica essa evolução do tratamento para além daquela escrito uma lista assim do que foi feito nele, então ele consegue interagir com o tratamento dele assim, quase que uma brincadeira. Então, eu acho isso bacana também. E reduz a ansiedade, né? Justamente, ele ajuda muito nisso. Bom, vamos lá. Eu tenho mais uma pergunta e uns 3 comentários aqui para a gente fechar. São um minuto às 10 horas, então só para a gente não passar muito tempo. Maria Eduarda, aqui uma pergunta. Como você acha que eu poderia atrair clientes que permanecem fixos na clínica, ao invés de clientes que buscam ou que fazem tratamento único? Ou então, qual processo eu poderia seguir para fidelizar os clientes para mantê-los de uma forma regular na clínica? Cara, incrível, porque ela... O que a gente está enxergando, tá? A gente percebeu que o dentista ele sempre foi acionado como remédio, né? Eu vou porque quebrou, porque doeu. Só que a gente começou a ver, que já faz um tempo, inclusive, né, que as pessoas elas estão consumindo saúde de forma terapêutica em todas as áreas já, menos na odontologia. Né? Então, se você vai no endocrinologista de forma terapêutica, preventiva, você vai no cardiologista, você vai no tricologista, por que no dentista você ainda vai acionar ele como remédio? E aí já faz um ano que a gente vem validando uma tese que é vender odontologia associada a bem-estar e longevidade, o que faz com que eu consiga sempre executar toda a demanda do paciente, não só aquela coisa, o pontual. E quando a gente hoje conversa e reeduca o nosso paciente, explica para ele que ele tem que mudar o relacionamento dele com o dentista, começar a enxergar o dentista de forma terapêutica, porque hoje a gente vive mais, com mais qualidade de vida, e se ele não quiser chegar igual o pai ou o avô dele, nos 80 anos, sem mastigar direito, sem sorrir direito, ele vai ter que ter um relacionamento diferente com o dentista. O paciente, o que a gente percebeu? O mercado está pronto para comprar odontologia desse jeito. O problema é o dentista não sabe oferecer o serviço dessa forma, ele ainda se apresenta como um remédio. Então, primeiro, eu falo assim, hoje o que a Murai faz, a Murai vende, eu falo, estado de espírito, cara. Você vai botar a cabeça no travesseiro e falar, cara, tô sorrindo bem, tô comendo bem,
não estou vulnerável, e se eu cuidar, isso aqui vai longe, não vou ter problema. Então, assim, eu vendo sempre para a gente chegar lá, equilíbrio clínico, funcional e estético. Então, desse jeito, você consegue não só fazer aquela coisa pontual do paciente, e para você manter o paciente, né, como eu vendo a Murai para os nossos colaboradores, a gente é uma empresa de relacionamento no nicho de odontologia. Então, o nosso principal trabalho é preservar o relacionamento. Então, se em algum momento da jornada a gente tiver que ceder, inclusive, dar tratamento, né, aconteceu recente, uma paciente que trocou uma reabilitação, fez um baita investimento, sempre foi paciente do meu pai, ela acabou o tratamento, cara, deu, sei lá, 2 meses, ela quebrou um dente na frente. Eu sei quanto ela tinha investido, já sei quanto ela investiu aqui com a gente. Cara, eu não consegui cobrar esse dente dela e não foi pouco dinheiro não fazer esse implante. É um tratamento que eu cobraria aqui, sei lá, 12 mil, né, para fazer um dente desse. E eu falei, cara, eu não tô com coragem de cobrar ela, tipo, agora. Ela acabou de pagar um negócio. Eu falei, meu, vou fazer esse negócio para ela. Por quê? Para mim é mais importante a gente prestigiar o relacionamento para que a pessoa esteja sempre aqui dentro, por mais que em algum momento, financeiramente, inclusive, a gente perca. Para que no longo prazo, né, no LTV, a conta faça sentido. Então, a gente sempre tem essa sensibilidade de sentir o relacionamento, né? Como é que tá? Tá frio, tá quente, né? O paciente tá chateado com a gente, precisa agradar, não cobra isso. Então, eu acho que olhar para o seu cliente e prestigiar o relacionamento é o que vai fazer você não precisar ir atrás de novos clientes e vender odontologia associada a bem-estar e longevidade, né? A gente tem um método para isso, é o que vai fazer o seu cliente não querer só fazer um dente, mas fazer uma reabilitação inteira. Boa. Um elogio da Lissandra. Lissandra é nossa parceira aqui na comunidade, ela é CEO da Mantra Experiências Olfativas, então trabalha muito com clínicas aí, criando essências a fragrância na própria clínica. Ela trouxe um elogio aqui, que fala, é muito interessante ouvir um profissional da saúde com essa visão tão forte de experiência do paciente. O atendimento que você defende e aplica é parte de uma experiência sensorial, impacta diretamente o atendimento e o tratamento do paciente. Parabéns pela iniciativa de fomentar o mercado com esse conhecimento. Então, valeu, Lissandra. A Andrea também trouxe aqui um comentário, um elogio. Bom dia, não sou da área da saúde, sou arquiteta e designer de interiores, mas me conectei demais com o Dr. Breno justamente pelo meu pavor de dentista, e isso me fez estudar o caso da Murai. Hoje estou aqui porque vejo como poderia agregar esses valores para a minha área, e é impressionante como a gente aprende. Para além disso, em alguns momentos, a coragem vai chegar para me tornar um paciente dele também. Obrigado pelos ensinamentos. Aí, ó, vamos converter, hein, André? Vai lá que é bom. E, por último, o Diego, te dando os parabéns também pelo webinar, o conteúdo. Se permitir, já está permitido aqui, ele tem uma plataforma de inteligência artificial para dentistas, que está lançando. Então, ele colocou o link aqui, quem quiser conhecer e mandar os feedbacks aí, vai ser um prazer para ele aí. Pessoal, cara, Breno, muito obrigado. Eu acho que só para a gente fechar, cara, qual conselho que você daria aqui para o pessoal aqui que tem uma empresa, tem uma clínica, enfim, para trazer essa transformação que você está fazendo aí na Murai? Cara, quando me perguntam isso, eu vou falar o que foi importante para mim, que foi investir em mim, cara, em todos os sentidos. Então, principalmente pessoal, assim, né? Você tá bem com você, sabe, acordar bem, dormir bem, né? Que a cabeça estando bem, você tem mais clareza, né, para enxergar as coisas. Então, investir em conhecimento, botar energia em conhecimento e na saúde mesmo, física e mental. Acho que, né, com isso conectado, naturalmente as coisas acontecem. Boa. Só a última aqui, a Maria Eduarda levantou a mão. Vai lá, Maria. Eu não vou tomar muito tempo, é só porque teve uma pessoa que eu convidei que ela não pôde participar porque ela está em cirurgia, só que essa pessoa te admira muito. Tem como você mandar um abraço? O nome dele é Rafael Gustavo. Fala, Rafael. Um abraço, Rafael. Obrigado aí pelo elogio. Bom, aí aqui vai ficar gravado, tá, Maria Eduarda? Então, depois, se quiser mandar para ele assistir também, quem quiser assistir de novo também, vai estar, provavelmente semana que vem já está no nosso YouTube. Pessoal, maravilha, obrigado. Breno, obrigado mais uma vez, cara, foi ótimo, acho que é sempre bom te ouvir, né? Eu te acompanho de perto aí, então, muito orgulho que você vem fazendo aí, sou fã aí da sua experiência, de tudo que você tem construído, então, parabéns pelo trabalho e obrigado mais uma vez.
Eu que agradeço, Bruno. Obrigado aí pelo espaço, cara. A gente tem muita vontade de expor mais mesmo o que a gente está fazendo, voltando para que isso chegue em mais pessoas. É isso aí. Vamos, conte com a gente aí, com a comunidade, para expandir isso e boa sexta, bom final de semana e vai Brasil aí, segunda-feira tem jogo. Obrigado, gente. Bom dia. Até mais, tchau, tchau.